Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, Maria José, os encarnados e a todos que estão nos ouvindo, desencarnados, que vieram nos prestigiar nessa noite. Esperamos contar com a vibração de todos para que esse trabalho possa correr na santa perfeição que Jesus quer de nós. Que as palavras sejam tocantes com a necessidade de cada um de nós, a começar por mim, que tanto preciso de ajuda. E a nossa palestra de hoje refere-se à piedade filial. E nós ainda estamos respirando na casa a medicina espiritual. Existe ainda. E primeiro dia útil, do nosso trabalho na nossa casa é dedicado à medicina espiritual. Então nós ainda respiramos todos esses fluidos. Os nossos irmãos estão aqui trabalhando por nós e é muito importante que nosso pensamento, a nossa energia esteja de acordo com os ensinamentos de Jesus, para que os nossos irmãos possam colher os fluidos para levar para os hospitais, para os lares, por aqueles que necessitam, que nós conhecemos, que com certeza está no nosso pensamento, não é mesmo? E trata-se também, essa palestra, se formos olhar para ela, todo mundo tem certeza que sabe um pouquinho dela, que ela também é uma cura para nós, da nossa alma, das nossas necessidades. Porque nós, com o conhecimento espírita, nós sabemos que nós, ao encarnar, a nossa mãe, nosso pai, já faz o contato para nos receber no plano espiritual. Já existe essa conexão para conosco e amorosamente faz esta caridade para nós, Muitos têm a sua mãezinha, têm seu paizinho, outros não têm, Às vezes o pai ou a mãe abandona aquela criança, aquele filho, e não devemos julgar, até por conta do conhecimento que nós temos. Às vezes aquele irmão, aquela irmã recebe nós para tentar se redimir, tentar se entender e dar o primeiro passo, que é a entrada para o plano físico. Isso é tão grandioso, isso é tão importante para nós, porque é a nossa oportunidade, e nós precisamos dessa oportunidade para poder fazer a nossa vivência, que é a nossa experiência. E às vezes, aquele pai, aquela mãe não consegue, nós vamos julgá-los, O pai e a mãe faz uma coisa dessa, vamos julgar, aquela criança cresce, às vezes com aquela mágoa, outros não, mas alguns sim. Então é preciso entender também esse lado espiritual, E agradecer, porque de certa forma foi o portal, E quando a gente fala de entrada, de portal, a gente lembra do umbral, O que é umbral? O umbral é a entrada para o plano espiritual, em algumas línguas é o rodapé, a soleira, Então é a entrada para o plano espiritual, umbral, portão, portal, quem quer chamar assim, e para reencarnar. É a mãezinha, É o paizinho. Podemos imaginar a grandiosidade da nossa mãe, do nosso pai, principalmente da mãe, porque
que é a entrada para nós estarmos hoje aqui todos vivenciando e falando nesse tema tão importante que é a piedade filial. Eu vou ler um trechinho aqui, o primeiro parágrafo, para que nós possamos começar a falar a respeito, né? Piedade filial. Para a gente começar a introduzir, para a gente compreender melhor. O mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, é uma decorrência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, pois não podemos amar ao nosso próximo sem amar ao nosso pai e à nossa mãe. Porém, a palavra honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então, o que é a piedade filial, né? Nós estamos falando aqui de receber nós, né? Mas nós também já somos pais, né? Nós já também recebemos. Então, a nossa obrigação fica até maior, né? Porque nós também vamos querer esse carinho quando tiver mais velhinho, né? Sei lá, de repente um dia eu vou precisar que um filho meu faça a barba, minha barba, por exemplo. Eu gosto de andar bem barbeado. Então, tomara que a gente esteja contente para que essa piedade também dos nossos filhos venha para nós, né? Então, um bom filho, né, ou aquele que segue toda aquela orientação do pai e da mãe, é honrá-lo, né? O que é honrá-lo? Porque você não pode amar o seu pai e a sua mãe se você também não amar ao próximo, né? Então já começa aí. A nossa experiência enquanto filho, esse amor, esse respeito pelo pai e a mãe, essa educação que eles oferecem para nós, como que nós vamos honrá-los? Nós vamos honrá-los com a nossa conduta, né? A começar por aí. Fora a piedade de estender a mão para eles. Mas como honrar? Honrar, o que é honrar? Honrar é seguir os ensinamentos do pai e da mãe, né? É seguir em termos de educação, de honestidade, de trabalho, né? E a gente como pai, como mãe, a gente fica orgulhoso, né? Quando um filho, ele corresponde à sua expectativa. A gente se orgulha disso, a gente fica feliz, né? Mas também quando um filho tem algumas dificuldades, né, no seu processo de vida, a gente até às vezes fica nervoso, mas nunca vai deixar de amá-lo. Não vamos deixar. E nós vamos fazer de tudo para que esse filho consiga vencer, né? E às vezes até somos julgados, né, por terceiros, que às vezes falam, nossa, que pai bobo, que mãe boba. Mas não, é a caridade, é essa piedade que nós temos com aquela alma, que às vezes nós nem sabemos os fatores, porque nós estamos encarnados, nós esquecemos, mas há um porquê. Por que esse espírito chega no nosso lar e às vezes nos dá o trabalho, nos dá tantos problemas, né? Nos dá. Mas e aí a gente não consegue, a gente pode às vezes até ficar bravo, né? Mas a gente nunca, ou pelo menos a maioria de nós, pais, mães, não rejeita um filho, não despreza um filho, de forma alguma, né? A gente acalenta, às vezes o cara já está lá, já é pai, já tem uma vida, e a gente olha para ele assim e fala, meu Deus, ele ainda é adolescente, não é? E nós estamos vivendo uma época, que eu acho que não só sou eu, todo mundo já observou, que quantos adolescentes têm de 40 anos, 50 anos, que não saem da casa do pai, da mãe, são dependentes e dá trabalho. E são muitos, né? E aí eu fico pensando, como a nossa irmã falou, está conversando comigo, ela virou para mim assim e falou assim para mim, as mães antigamente eram bravas, né? Continuam. E aí eu fiquei
falei, você tem razão, né? Ela falou para mim, é conhecida da casa. Eu falei, é verdade, então sua mãe era brava, é brava. E aí eu pensei assim, que nós, dessa nossa geração, fomos preparados para receber esses irmãos que estão aí. As nossas mães eram rigorosas, os nossos pais. E hoje somos homens, né? Mulheres de fibra, para aguentar e ensinar e resistir, não é? Então é interessante isso. E eu pensei logo nisso, falei, né, do nada, ela nem sabia que eu ia fazer essa palestra, contou isso comigo, né? E eu fiquei pensando nisso, que nós somos preparados. Nós somos numa época preparados. Porque se o país, não é se o país não, se o planeta está em modificação, não é que nós somos melhores, não. É que nós tivemos que nos preparar para estar nos dias atuais para poder receber esses filhos, receber aqueles colegas do trabalho, né, que todos nós temos, que são filhos, são pais, né, que às vezes não têm responsabilidade com o seu filho, com a sua esposa, com o seu lar, com o seu trabalho, e às vezes nós pegamos aquelas pessoas e vamos aconselhá-los, vamos prestar uma caridade naquele momento, às vezes até involuntário, porque chega perto da gente e a gente vê aquela necessidade, né? Para um vizinho, não é? Para, às vezes, para um coleguinha do seu filho. Então, a gente deve analisar isso, que nós estamos no lugar correto e certo. Não é que somos melhores, nós somos preparados. A maioria de nós preparados. Né? A mãe da gente era rígida com a gente, mas nós não somos também rígidos, né? Queremos disciplina, queremos fazer o correto, né? Eu, por exemplo, eu não sou um pai assim duro, eu não sou, eu diria que eu sou muito mole. Né? Então ainda bem que eu tenho a Adriana. A Adriana põe ordem, né? Então existe um consenso, né? Então sempre nos lares existe isso, né? Existe esse equilíbrio, né? E é interessante isso, se nós olharmos num aspecto assim, do que é por vir, o que vai vir. E nós estamos aqui. Por isso que tudo aquilo que vier em nossas mãos, à nossa frente, a gente tem que raciocinar e tem que tentar estender a mão e ajudar. Ajudar. Porque às vezes a palavra ela é tão importante para que aflore alguma necessidade em algum nosso irmão, né? Algum irmão que chega perto de nós no trabalho, que a gente percebe que tem ali um processo mesmo de obsessão e precisa às vezes de você, precisa às vezes da sua ajuda, nem que for para você até fazer uma oração mentalmente, né? Então, eu acredito nisso e eu passei a pensar depois desse comentário com a nossa irmã. Eu falei, caramba, né? Eu acho que ela tem razão, porque teria que ser assim, tem que ter essa situação, porque nós, no nosso íntimo, nós já sabíamos dessa transformação planetária, porque as portas no umbral estavam abertas, né? Diz que está vazio, né? Segundo o relato de alguns espíritos que passavam, inclusive nesta casa, falava dessas encarnações que viriam, e já, por exemplo, em outros locais, li livros, inclusive não muito antigos, que fala que o umbral ficou vazio, porque eles necessitavam da reencarnação. Eles necessitam, porque Deus é maravilhosamente bom, maravilhoso. Ele quer salvar a todos nós. Então é preciso que os nossos irmãos encarnem na Terra para que tentam se salvar, se redimir. Então é necessário, e nós estamos aqui no lugar certinho, até porque também nós necessitamos disso e precisamos disso, né? Então está tudo certo.
Às vezes nós reclamamos da situação que nós vemos, né? Jovem ou não tão jovens fazendo coisas e a gente fala, nossa, tal, mas está tudo certo, está tudo correto, porque preciso da oportunidade. Agora, o que eles vão fazer com estas oportunidades não é mais o problema nosso, né? Então, falta o pai, falta a mãe, né? Falta aquele pai que para ensinar, falta aquela mãe, falta os filhos também, né? Que também abandona seus pais, abandona as suas mãezinhas, né? Então, refletindo aqui na nossa lição, conforme o que nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que eu procurei fazer a nossa palestra com baseado no Evangelho, no nosso Evangelho. Mas a gente sabe que é bíblico, né? É um mandamento. É um mandamento, né? Honrar pai e mãe, né? Então, é o nosso mandamento. Então, segundo nosso Evangelho, a expressão de afeto referente com os pais é incluindo o respeito, a assistência e o cuidado, né? Então, se nós já somos, vamos supor, adultos, mas mesmo assim, quando mais jovens, né? Quem de nós aqui não ajudou às vezes, né? Os pais, eles têm aquela coisa de cuidar de nós, mas nós tivemos experiência, eu pelo menos tive, acho que todos aqui tiveram, aquela experiência, mesmo assim na nossa adolescência, que nós tivemos que socorrer o nosso pai, a nossa mãe. Não é isso que está falando aqui, esse socorro, né? Por que a gente socorre o pai e a mãe? Porque eles nos transmitiram o amor, o afeto, cuidou de nós, né? Lá no berço, né? Ajudou a gente. Então a gente já vem com esse sentimento, aquele que consegue ter, né? A maioria de nós, né? Existe os órfãos, existe, como nós estávamos falando, aqueles que foram largados, mas a maioria tem um pai, uma mãe, às vezes reclama do pai e a mãe, mas era aquilo que a gente precisa, né? A mãe mais rígida, às vezes precisa, nós temos as nossas necessidades, né? Então, a gente tem que ter essa gratidão. Mas nós, por exemplo, desde lá, esses que fomos assim, hoje está mais difícil, assim, a gente vê como os meninos não crescem, né? É mais difícil talvez eles conseguirem ajudar. Só na hora mesmo do sofrimento vai conseguir acolher o pai ou a mãe, né? Mas a maioria hoje não consegue. Mas nós, assim, já estendemos as mãos para os nossos pais. Se vocês buscar dentro de vocês, vocês vão lembrar que em certo momento teu pai, a tua mãe precisou de você e você estava ali para ajudar, retribuindo aquilo que ele passou para a gente, né? Que é aquela solidariedade, aquele amor, aquele carinho para conosco, né? Então nós tivemos essas oportunidades e no decorrer de nossas vidas nós continuamos, né, a ter esses acessos, aquele que ainda tem o pai e a mãe dando o acesso e ajudando, né, retribuindo aquilo que eles fizeram por nós, né? Quem de nós, né, que tirou uma nota ruim, né? Ficava com medo de contar para o pai era mais sério, né? Ia falar com a mãe, e a mãe não pode deixar, eu vou falar com ele, né? Nós tivemos essas experiências, né? Eu pelo menos tive. Minhas notas não eram muito boas, né? Eu não era muito assim de estudar, assim, eu não conseguia, né? Não tinha uma dificuldade, né? E aí eu me lembro que eu ficava com receio do meu pai, mas meu pai não ia me bater, não ia fazer nada, mas era o respeito, era aquilo que nós somos criados, que nós tínhamos que, como nós estamos falando aqui da lição, nós tínhamos que dar o nosso de melhor, nós tínhamos que mostrar para o nosso pai, né, que a gente fez direito. E aí quando não fazia, você ficava angustiado. Como que eu vou passar isso para meu pai, né? A mãe já era maleável, né? Ela tinha sua rigidez, mas ela tinha essa compreensão, né? A gente está conversando isso, a gente fez uma palestra, mas está vindo isso, umas coisas que nós esquecemos na nossa mente, que acho que todos aqui vão lembrar dessas ocasiões que também tiveram. Então eu me lembrei disso agora, porque eu tinha minhas dificuldades, ia correr atrás da mãe. A mãe ia dar um jeito de falar para o pai lá o que estava acontecendo. Porque eu não sei se era medo ou era respeito de falar para o pai, né? Porque o pai trabalhava, o pai tem a responsabilidade da casa, pôr alimento na casa,
comprar o material escolar, né? Quando podia, né? E aí, como é que você vai falar que você não foi bem, né? Então tem tudo isso, né? Ou que você teve um insucesso, alguma coisa assim, né? Então nós tínhamos esse respeito. Hoje eu não sei como é que tá, mas acho que os filhos não ligam. Essa garotada de hoje, alguns vão bem na escola, outros não vão e pronto, acabou, né? Então eu acredito que naquela época era mais assim sério, né? Épocas diferentes. Hoje nós vivemos muito diferente daquela época, né? Então o dever dos filhos, né, segundo a doutrina espírita, para com os pais, eles são instrumentos de Deus, né, na jornada de aprendizado e evolução espiritual. Esses deveres incluem honrar os pais, respeitar e cuidar deles, né? Então, quais os nossos deveres, né? Então, a gente, quando o pai já está de idade, a mãe que não pode mais trabalhar, ou que não pode mais até mesmo faltar na sua sobrevivência, né? É nós ampararmos, né? Nós estamos fortes, né? Então nós vamos amparar. No nosso caso, por exemplo, meu pai ele foi um homem que viveu bem, minha mãe também. Então meu pai sempre assumia tudo, né? Até já de idade, né? E chega um momento lógico, né? Acontece com todos. Você vai ter que socorrer e vai ter que amparar, né? Vai ter que ajudá-los, né? Porque eles não têm mais condições. E feliz daqueles pais, mães que têm os filhos que ajudam, né? Feliz daqueles, né? Porque tem muitos que não, talvez não é que não queiram, não tem condições, às vezes morar longe, né? Às vezes moram em outros estados, né? Hoje, por exemplo, a gente vivencia muitos saindo até do país, né? Às vezes eu falava isso, né? Saí, tive oportunidade já quando era jovem, mas eu acredito que não somente hoje, mas naquela época eu não deixaria meu pai e a minha mãe, não deixaria, é porque não tem preço, né? Não tem preço você, por mais que às vezes você tenha até as dificuldades, às vezes temos, mas é uma coisa que já vem, acho que, da nossa vivência espiritual, né? Algum de nós já larga mesmo, né? Mas outros não. Outros já têm aquele compromisso de estar junto dos pais, estar ali naquela vivência, outros abandonam, né? E feliz, né? Daquele que pode. Eu diria assim que acho que nós que podemos ajudar, nós que podemos colaborar, somos até felizes e tem que agradecer a Deus. Eu, assim, eu acredito assim que, falando de mim, que bom que eu possa fazer, né? Que bom que nós tenhamos a saúde para poder estender a mão, né? E isso reflete no que a gente é lá fora. Porque se você é solidário dentro da sua casa, é porque você teve também um respaldo ali do seu pai, um exemplo do seu pai e da sua mãe, você também vai ser lá fora. Você vai estender a mão, você não vai deixar de socorrer alguém que precise, né? Então, se nós procurarmos isso dentro do nosso mental, que nós estamos aqui hoje reunidos, nós tivemos exemplo do pai e da mãe. No meu caso, a nossa mãe, ela levou todo mundo para o centro. Levou os sobrinhos, levou as irmãs, a minha mãe. Minha mãe era mais assim, naquela época, vamos falar que era moderna, naquela época era mais complicado quando ela levou, né? Rebelde e tal, né? Mas o que que acontece? Era rebelde por quê? Porque era uma descendente de europeu, italiano, né? Aí você vai falar que você vai virar espírita, católica, apostólica romana, filha de Maria, né? Então, meu pai, eu escutava ele falar, nossa, você, quem diria, filha de Maria, né? Filho de espanhol, né? Depois virou espírita também, né? E por que foi procurar o centro espírita? Para ajudar a mãe e o pai naquela época, porque tinha um irmão com dificuldades. Então nós vamos bater na porta do centro ou de qualquer outro lugar por ocasião da necessidade que você está tendo naquele momento, né? E aí foi.
E aí procurou o centro espírita devido às dificuldades familiares que passavam, né? Com um irmão especial. E aí levou nós para o centro. Então, a importância, né, da mãe, do pai, na nossa religião, né, naquilo que nós acreditamos, da religião, mas não assim de uma forma que tem que ser aquela religião que o pai e a mãe, não. Até inicia, muitas das vezes, nós, né, vamos supor, nasce num lar que são evangélicos ou católicos, mas não importa, é cristão, né? Mas vai seguir aquilo que o pai, os ensinamentos que o pai e a mãe, de referência, de honestidade, de solidariedade, que passou para você. Aí, lógico, você vai ter a sua escolha, mas tem o passo, aqueles primeiros passos que o pai e a mãe passou para você, né? Então, o pai e a mãe pega lá o seu filho, né? Antigamente aqui, tocava o sino, nós escutávamos de longe ao horário que era para se dirigir à igreja católica. E lá ia a mãe, ele tirava nós da cama no tocar daquele sino, em São Miguel Paulista, e ia rumo à Vila Curuçá, que era onde tinha a missa, eu acredito que era 7 horas da manhã. Né? E a gente ia, não tinha asfalto, não tinha nada, atravessava uma ponte que era um pedaço de madeira, ia lá. Então, a mãe já levava, né? Já levava a gente e era assim, era rígido, né? Porque você tinha que ter um comportamento diferenciado, né? Eu ficava até irritado porque eu estava dentro da igreja, né? Vou compartilhar isso, essa vivência com vocês. Aí tinha a porta assim no meio da igreja, uma porta larga, e a garotada ficava brincando. E eu olhava assim, eles mostravam a língua para mim, tipo assim, ó, você não pode vir aqui, né? E era só um olhar, era só um olhar. Aquele olhar assim, pá, você já desmontava e ficava quietinho. Né? É só olhar, não precisava fazer nada para você, né? Olha como é diferente, né? Era preciso aquele olhar, mas era só um olhar. Hoje o pai e a mãe grita e fala e o cara dá risada, e, né? Tá tudo certo, né? Você também não vai ficar com raiva, porque você sabe que é outra época, não é? O olhar, né? O respeito, né? Então, como é importante esse pai, essa mãe na nossa vida, né? Então, aqui nós já falamos, honrar o pai e a mãe é abranger a caridade que a gente tem que ter com eles, né? Sustentá-los nas suas necessidades, não é só alimento. O carinho, o amor, parar para conversar. A nossa vida é muito, muito corrida, não é? É muito difícil. A gente às vezes não consegue parar e sentar e conversar, né? Mas a gente tem que se esforçar para fazer isso, porque nós não sabemos o quanto ainda vamos estar com esses pais, né? Quem tem o pai e a mãe ainda, né? A gente não sabe, né? Eu nos últimos anos, eu tive a alegria de pegar o meu pai e a gente ia para o centro, né? Meu pai queria ir para o centro. Então, eu acredito que a gente foi no centro uns 15 anos e foi muito bom, né? E o interessante é que o meu filho, que hoje não vai no centro, que é o Alberto, que é o mais velho, que levou o vô, né? Eu diria para vocês, eu falei, 20 anos. Ele era aqui nessa casa, primeiro foi aqui nessa casa, uns 28 anos. Eu acho que ele tinha vontade, mas a gente não chamava, né? E aí o meu filho pegou um dia na mão dele e falou, vovô, vamos lá no centro, lá é tão bom, só vai gostar. O vô imediatamente pegou na mão dele, entrou no meu carro e a gente veio. Você lembra disso? Que coisa boa lembrar, né? Acho que essa palestra é mais para mim, tá? E aí veio pro centro e não deixou mais. Aí depois, não sei nem qual a razão, aí ele começou a ir por Luz e Verdade. Porque tinha estudo, ele queria estudar, ele tinha interesse. E foi legal, né? Porque nos últimos anos, né, ele participou. E foi o neto. Só que o neto hoje não... Mas vai voltar, porque conhece, né? Uma hora volta. A gente volta ou para a Igreja Católica, para outro lugar, não tem problema.
Essa honra não há necessidade, é honrar a Jesus, né? Eu, por exemplo, não tenho problema com isso. Pode ser o evangélico, pode ser o que for. Eu penso que alguns de nós ainda precisamos de um templo. Quando nós ainda não estamos formados no templo nosso, nós somos uma igreja. E esse corpo aqui, essa alma, é uma igreja para receber informações, doar, expelir aquilo que tiver de ruim, né? Nos curvarmos a Deus, ao nosso Senhor Jesus, é uma igreja. Mas muitas vezes, ou a maioria de nós, não consegue sozinho. Precisa do templo, precisa ouvir o irmão, precisa. Há a necessidade, né? Então, um dia que nós tivermos mais evoluído, não acredito que ainda nesse século, não sei, aí não vai mais precisar, porque nós já vamos ter um conhecimento suficiente para sermos bons. Eu estava, inclusive, vendo acho que da Maíse, uma palestra que ela falou que os espíritos falaram, diz que a Terra, porque o tempo é diferente, né? Que vai chegar à Terra, mas isso vai levar... Diz que de 40 a 50 anos vai começar a nós transformar mais ou menos em bom, né? Mais ou menos. Então, mais de 100, 200 anos para ser bom de verdade. Aí nós não vamos mais precisar. Porque nós vamos ser tão bom, né? Que já vai estar tudo dentro de nós, dessa alma, desse templo que é o nosso corpo, a nossa alma, corpo espiritual, bem falado, não corpo físico é a roupagem, né? Da nossa alma, capacitado para fazer o bem, interagir o bem de uma forma que não vamos mais necessitar. Nós vamos ser o bem entre família, amigos, entre comunidades, né? Mas nós temos movimentos do bem hoje entre nós, dentro do nosso lar, com nossos pais, nossos filhos, dentro aqui do centro espírita, dentro do nosso trabalho, nós temos, dentro da nossa comunidade onde nós moramos, né? Existe, não é? Assim, você olhar assim para o planeta, você olhar para o que nós vivemos hoje, e você ficar só olhando aquelas reportagens ou aqueles vídeos que devastam o ser humano, você vai pegar esse seu templo e você vai destruir ele. Então você tem que saber o que você quer da sua vida. Qual é a minha escolha? O Miguel, olho à minha volta e enxergo o bem. Alguns irmãos equivocados, mas eu enxergo o bem. O bem que está em mim está em vocês. Porque eu quero o bem. Ah, mas você tem falha? Tenho. Todos nós temos. Mas eu quero o bem. E eu querer o bem é honrar o meu pai e minha mãe. Porque eles queriam o bem. Eles querem o bem. É honrar o meu pai e minha mãe. E se eu quero o bem, existe um movimento entre nós, que todos nós queremos o bem. Então, por isso, a gente sempre tem que estar orando e vigiando, cuidando da nossa alma de forma que não nos contaminemos com influências ruins de espíritos que assediam seres humanos para nos colocar dentro do nosso lar coisas ruins, através de mídias, de televisão, de informação. Isso se propaga com muita rapidez, mas quando um mendigo acha um valor em espécie debaixo de um viaduto e vai entregar numa delegacia, a reportagem faz 5 minutos e acabou. Não passa essa informação à frente para nós. E isso existe muitas pessoas que praticam o bem, porque pode morar na rua, mas é honesto, não quer o que não te pertence. Valores estes que vêm do nosso berço. Alguém passou para mim, alguém passou. Seu Alberto, Dona Maria, seu José, Dona Elza, Grácia, Vicente. Hoje eu lembrava da palestra de pessoas que viveram conosco, pessoas que fizeram a sua parte da sua forma, não importa, cada um no seu tempo, porque de repente eu também não sou um pai que deveria ser,
entendo que talvez nós precisamos saber também falar um não, e às vezes não sabemos. Então nós não temos que julgá-los também, não é? Entender e compreender. Compreensão da família, daquilo que vem em nossas vidas, tá? E eu queria falar mais uma coisinha. Então, a piedade filial no Espiritismo, ela reflete no amor e na gratidão. Isso que nós estamos falando desde o princípio, que desempenha crucialmente na educação e na nossa formação. Então, se nós hoje somos quem somos e estamos aqui, pode ter certeza, foi nossa educação. Muitas vezes não é, às vezes, dos pais, né? É de uma tia querida, né, Ângela? É de um amigo que às vezes falta às vezes. Um pai e uma mãe num lar, mas sempre tem alguém, um professor, sempre tem alguém que vai te dar uma referência. Você pode conversar assim, você conversa às vezes com meninos e eles falam, a minha professora falou isso, aquilo. E são pais ou não são pais? São pais, são verdadeiros pais. Quem de nós nunca teve ou tem hoje aquela vizinha querida que foi como uma mãe e uma tia pra gente? Ou aquele tio que nos deu o emprego, que nos estendeu a mão, que nos auxiliou, né, que socorreu nós no momento da dor, não é? Vamos lá. Bom, eu gostaria de falar também a vocês, só para complementar, nós falamos de piedade filial, eu só vou falar aqui quem é minha mãe e quem são meus pais. Chegando a casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar a sua refeição. Quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, pois diziam ele, tinha perdido o espírito. Bom, essa aqui se refere naquela reunião que Jesus, que fala seu pai, sua mãe e seus irmãos estão aí. E aí Jesus fala, quem são? Quem são meus pais? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Por quê? Ele quis se referir que todos nós somos, todos aqueles que estavam lá eram irmão dele. E é nosso irmão. Então nós devemos amar a todos. Né? Tem muita gente aqui, teve muitos que julgaram. Ah, não foi Jesus que falou sim. Ele falou porque ele se referiu nesse amor paternal, esse amor universal, que é o amor de Deus. Nós, amar não é só esse amor filial que nós estamos falando, né? De pai, de mãe, filial. O amor nosso é quando a gente vê, às vezes, um irmão cair em erro, a gente procurar pegar aquele, às vezes a gente repudia, né? Nós julgamos na hora, ou até falamos palavras assim, devia ter, né, morrido, não sei o quê. E isso é falta de amor. Porque se fosse um filho nosso, se fosse um irmão nosso, que cometeu um delito, aconteceu alguma coisa lá, nós íamos ter esse sentimento? Não, né? Então, é aí que está a nossa posição como um cristão. Se você não tem palavras para falar, pense em Deus, ore, que Deus tenha piedade dessa alma e desses pais que às vezes choram e lutam para salvar às vezes um filho, não é? Para socorrer um filho que está perdido. E outra coisa, não é preciso desencarnar para se recuperar. Pode ser feito na atual reencarnação. Deus dá chance para todo mundo. E quem somos nós para não dar chance, né? Deus aceita todo mundo. Nós é que somos mais duros e preconceituosos. Deus não. Jesus não. Tá? Outra coisa, aqui na palestra, quando Jesus se referiu que honrai seu pai e a sua mãe, que você vai ter... Jesus não, me perdoe, Moisés, né? Nos 10 mandamentos, que para você viver para sempre, né? Porque naquela época, aqueles homens, você vai ter o paraíso, né? Ele falava. Então, aqueles homens não acreditavam numa vida posterior, não acreditavam nos céus, porque eles eram muito brutos. Jesus veio e mudou. Mas aqui Moisés ele fala isso. O que era essa terra prometida, né? Não era Israel, ou era o Oriente, seja onde for. Quando ele falava da terra prometida, seria os céus, né?
você cuida bem do seu pai, da sua mãe, você honra a eles, você vai ter uma prosperidade em sua vida. Alguns chamam de eterna, mas nós sabemos como espírita que não é. Não é eterna porque ela é uma vida... Minto, desculpe. Ela é uma vida eterna enquanto espírito, né? Não uma vida como eles imaginavam na Terra, né? Na Terra prometida. Aquele pedaço de terra lá em Israel. Não era isso. Ele se referia aos céus, à prosperidade do nosso espírito. Tá bom? Gente, é o que eu pude passar, é o que eu me preparei desta forma. Eu espero que pelo menos uma reflexão pequena a gente consiga ter passado aí para vocês. Para mim, me ajudou. Eu tive doces lembranças durante o dia todo. Não dava para falar tudo, porque eu só ficava falando de mim, né? Mas eu tive lembranças ao fazer. Obrigado, viu? Por você ter me falado dessa palestra, porque eu acabei lembrando de situações dentro de casa, pai e mãe, e coisas que a gente esqueceu e que são importantes para nossas vidas. Então, eu espero que cada um de vocês também possam ter buscado valores lá atrás, valores importantes que nós tivemos e que, devido à nossa vida, a gente acaba esquecendo, né? Tem tanta coisa boa, né? Obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, ilumine grandemente, com muito amor, carinho e paz no lar, nas famílias, nos filhinhos, muito beijinho nos papai, né? Mamãe. Boa noite.